Bom, gente, eu tenho esse dashboard aqui que eu fiz, né? É um dashboard simples, tá? São dados fictícios. Então, todos os dados que a gente está vendo aqui são dados, não são dados reais, tá? E eu trouxe esse dashboard aqui como exemplo, como a maioria, que eu já sabia que a maioria é da área de compras, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui da área de compras, né? Mas, assim como eu comentei anteriormente, a gente pode utilizar, né, o Power BI, né, assim como as outras ferramentas, para poder fazer dashboards da logística, de vendas, da qualidade, do RH, né? Inclusive, amanhã, né, para quem viu lá naquele cronograma, tem uma parte lá que eu vou mostrar, falar um pouco de métricas, né? Vou explicar o que são métricas e quais são as métricas mais recomendadas para logística, para qualidade, para vendas, né, para RH. Vou falar um pouquinho, existem muitas, né, diversas métricas, né, e é claro, a gente não precisa também achar que só existem essas, né, que eu vou falar, porque existem diversas. A gente também precisa, para a gente poder começar, né, a gente precisa começar com aquilo que já existe, não precisa a gente querer inventar a roda, né, então vamos usar uma métrica que já existe. Aqui, por exemplo, como eu trouxe, né, o OTD, né, muitas pessoas conhecem o OTD, o OTIF, né, que são métricas usadas tanto na área de compras, na área de logística, na área de vendas, né, o que quer dizer essa métrica? É um time delivery, né, essa métrica, ela mede o tempo, as entregas que aconteceram dentro do prazo e fora do prazo. O OTIF mede as entregas que ocorreram dentro do prazo, fora do prazo, né, e na qualidade, né, ou na quantidade total. Enfim, então a gente já tem algumas métricas de mercado, a gente não precisa querer inventar nada, inventar a roda, entendeu? Não que isso esteja errado, porque também criar faz parte desse trabalho, a gente tem que criar também, né? Muitas das vezes a gente tem que ter uma certa criatividade aqui para poder fazer coisas diferentes. Mas se a gente está com dúvida do que fazer, o que medir, né? Vamos usar as métricas que já existem. Se você não sabe quais são as métricas, a gente pode pesquisar no Google, que você com certeza vai encontrar. Então, é isso que eu recomendo. Utilize as métricas que já existem, tá? E aí depois você tenta inventar alguma diferente. Então, aqui, gente, como eu comentei lá, essa parte aqui a gente vai dar uma explorada aqui. Não vou falar muito do gráfico aqui, vou dar uma explorada no Power BI aqui, explicar o que é cada botão desse daqui, esses três aqui do lado, aqui embaixo. Vou abrir o Power Query também. E aí depois a gente vem para o gráfico aqui, tá bom? É importante a gente entender o que é cada coisa desse daqui, os botões, etc. Então, como que o Power BI ele funciona, né? O Power BI, ele também tem uma ferramenta, eu vou falar dela primeiro, que é o Power Query, né? O Power Query, ele também tem no Excel, ele também tem todas as ferramentas da Microsoft, existe o Power Query, tá? Então, se você ouvir falar o Power Query é uma ferramenta da Microsoft. O que é uma query? Query é uma extração, né? Então, se você traduzir a palavra ao pé da letra aí, num tradutor, por exemplo, essa palavra significa extração. Então, Power Query nada mais é do que uma extração de dados. Então, você imagina que assim, eu preciso trazer os dados de um determinado lugar. O que você vai utilizar? O Power Query, para extrair os dados e modelar esses dados. E aí você já consegue fazer um certo trabalho nesses dados. Trocar nome de coluna, tirar linhas em brancos, linhas com erros, duplicar uma determinada coluna. Enfim, então, o Power Query, você tem o Power BI primeiro, e antes do Power BI, né, aqui você tem o Power Query, tá? Vou abrir ele aqui para vocês verem, tá? Ele fica aqui, ó, nesse transformar dados, tá vendo? Então, quando a gente abrir o Power BI, ele vai cair nessa tela aqui, ó, vai cair assim, ó. Opa, em branco assim, ó, tá vendo? Abrir o Power BI, ele vai ficar em branco assim. Aí você vem aqui, ó, transformar dados. Esse daqui é o Power Query, tá vendo? Acho que não vai aparecer aí para vocês, mas o Power Query, quando a gente clica lá naquele botão, ele abre essa outra página, que é uma outra página, tá, gente? Então, que eu acho que não vai dar para mostrar, que são duas, ó. Eu estou mostrando aqui embaixo, mas não aparece para vocês, eu acho. Só aparece a página que eu estou navegando. Então, aqui, ó, aqui a gente está dentro do Power Query. Tá vendo que mudou o layout dele? A gente tem aqui uma tabelinha aqui, do canto aqui a gente tem as bases de dados, né? Aqui a gente tem aqui as configurações, cada alteração que a gente foi fazendo nessa tabela aqui, tá? Esse Power Query, como eu comentei, né, ele tem no Excel, tem, enfim, todas as ferramentas da Microsoft tem. Aqui, ó, é onde eu estava falando sem parar aqui, acho que ninguém estava vendo. Aqui são as fontes de dados que tem no Power BI. Então, aqui a gente tem
desde conectar direto numa pasta do Excel, texto CSV, XML, JSON, você consegue conectar direto numa pasta, né? PDF, SharePoint, né? Para quem conhece, banco de dados do Access, enfim, tem diversos bancos de dados. Ó. Em resumo, né, o que ele tem aqui? Né? A gente consegue conectar direto em arquivos. Eu acho que não está aparecendo, né, ainda. Deixa eu voltar aqui. Acho que não vai dar para mostrar. Hein? Enfim, mas depois eu mando o print. Isso daqui não está aparecendo na tela. Não mostra, porque ele vai abrir em outras páginas. Enfim, gente, o que eu estava querendo mostrar é essa listinha aqui. Ó. Eu vou tirar print depois e mandar lá no grupo, tá? O que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. Tá? Quando a gente clica aqui no mais, né, ele abre uma janelinha aqui no meio da tela com todas essas fontes de dados aqui e muito mais. Tem centenas de fontes de dados, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente faz essas lives ao vivo assim, né, tem essa questão de restrição de compartilhamento. A gente escolhe uma tela para compartilhar e aí ele compartilha somente aquela tela, entendeu? É um pouco diferente do quando a gente está fazendo aquelas reuniões online. Então aqui, né, tem diversas fontes de conexões, isso que eu estava mostrando aqui, explicando, né? Tem base de dados de SAP, Oracle, enfim, centenas de fontes aqui. Bom, o que tem aqui, o que mais que tem aqui no Power Query, né? A gente consegue inserir dados, ó. Se a gente clicar aqui, a gente consegue inserir dados manualmente, literalmente, a gente clicando aqui, a gente apenas digita os dados para ele poder entrar dentro do Power Query. Então, se você, poxa, no Power BI não dá para digitar a informação para poder inserir. Dá sim, gente, a gente tem que usar a criatividade. Então, tem formas da gente digitar para que a informação entre dentro do Power BI. Aí tem N formas, né? Tem a forma de deixar a informação congelada lá dentro, tem a forma de colocar um formulário, enfim, aí é onde entra a criatividade, como eu comentei. Aqui são configurações da fonte de dados, né, quando a gente precisa fazer algum login para poder conectar, de repente, numa outra ferramenta, sabe? Um SharePoint, por exemplo. Aqui são os parâmetros do Power Query. Aqui, quando a gente quer atualizar a visualização. Aqui no editor avançado, ele abre uma janelinha com diversos códigos, né, para a gente poder visualizar, né. Aqui, quando a gente quer encontrar alguma coluna, a gente pode vir aqui, ó, escolher coluna ou ir para a coluna e digita o nome da coluna, ele vai para lá. Quando a gente tem muitas colunas aqui, né, às vezes a gente fica um pouco perdido, a gente pode usar essa função aqui, ó. Remover coluna, vou mostrar aqui para vocês como ele é muito simples, tá? Se você vir aqui, ó, remover colunas, ó, clica aqui em remover, ele já exclui a coluna, tá vendo? E aí ele registra aqui do lado que foi feito, tá vendo? Colunas removidas. Então é isso. Power Query, ele, de forma muito simples, você consegue editar, né, de forma visual. Você não precisa ficar fazendo código nem nada. Tem como fazer código? Tem. Mas você já consegue fazer bastante coisa, tá? De forma visual aqui. Mostrar uma outra coisa aqui, ó, reduzir linhas, ó. Vou remover essa linha 7 aqui, tá, gente? Ó, remover linhas, ó, linhas inferiores. Ó, número de linhas. Uma linha só que eu quero remover. Ele já removeu, tá vendo? Então é isso. Eu estou mostrando aqui exemplos muito simples, tá, gente? Mas porque como eu vi aqui que a maioria é iniciante, então eu acho que exemplos mais simples assim vai ajudar a gente a assimilar, né? Mas aí você imagine o seguinte: eu tenho uma planilha aqui que ela tem acima do cabeçalho tem diversas informações aqui. Você consegue remover por aqui, ó, remover linhas superiores, tá vendo? Você clica aqui e coloca, quero remover as cinco primeiras linhas. Ele vai lá e remove tudo. E aquilo fica feito aqui, fica pronto. Você não precisa ficar entrando lá e toda vez removendo as 5 primeiras linhas. Ele já vai ficar pronto aqui para você, entendeu? Então, aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó, remover a primeira linha. Olha só, removeu a primeira linha. Agora tem 6 aqui, removeu a primeira, tá vendo? Dividir colunas, ó. Você separar essa primeira coluna aqui, ó. Por debilitador, vou colocar aqui espaço. Olha lá. Então, a cada espaço aqui ele foi e separou a coluna, tá vendo? Ela tinha uma frase aqui, agora ficou tudo separado. Enfim, em alguns casos isso é útil, tá? Você consegue separar depois da barra, depois da vírgula. Enfim, é útil às vezes isso, tá?
Uma outra coisa que você consegue fazer aqui, ó. Ó, quero separar, substituir valores, igual tem no Excel. Né? Quem conhece Excel sabe o que eu estou falando. Ctrl L do Excel. Aqui tem esse Ctrl L também, ó. Ah, eu quero substituir tudo que está com a letra K aqui, eu quero substituir por M, por exemplo. Ó. Vou fazer essa substituição aqui agora. Ó. Substituir por M. Olha lá. Ó. Então, assim, ele vai registrando aqui. Então, você consegue saber também aonde você parou. Se você quiser eliminar alguma coisa, só vir aqui, ó, clica no X. Aqui no transformar, gente, a gente consegue agrupar. Esse agrupar aqui é como se fosse fazer uma tabela dinâmica, tá? Igual tem no Excel. Usar a primeira linha como cabeçalho, isso que eu não falei, mas você imagina que quando ele traz a base de dados, o cabeçalho, que é esse daqui, ó, ele vem nessa primeira linha, ele não vem aqui em cima. Mas geralmente o Power BI já detecta isso automaticamente e já coloca na primeira. Aí aparece aqui do lado aqui. É que nesse caso ele não vai fazer isso aqui porque é um outro exemplo, tá? Mas às vezes isso acontece, ele já detecta, ele já edita ali, entendeu? Às vezes ele faz formatação do número também aqui, às vezes o número está como texto, ele já converte para número, né? Sozinho, ele já faz algumas alterações aqui no Power Query. Então aqui a gente consegue, ó, transpor, né, fazer a coluna virar a linha, né, virar a coluna virar linha, nesse daqui. O que mais que a gente tem aqui? A coluna dinâmica, mesma coisa, como se fosse uma tabela dinâmica, tá? É bem legal também esse daqui de usar. Ó, detectar tipo de dados, ele já converte os dados automaticamente. O que mais que tem aqui? Que eu acho que seria legal vocês verem. Ó, tem como transformar, tá vendo? Tá vendo? Letras minúscula, maiúscula. Dividir coluna, como eu mostrei. Eu dividi coluna, tem diversas opções, por delimitador, caracteres, por letras. E aqui, até aqui dentro, aqui, para quem conhece, a gente consegue fazer script em R e Python. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. São termos mais avançados, tá, gente? Então, a gente não vai entrar nisso nessas aulas aqui hoje. Mas para quem ainda não conhece, dá uma pesquisada no Google, pelo menos para saber o que é, tá bom? Porque para análise de dados, é muito utilizado, tá bom? Então, bastante importante, pelo menos saber o que é, o que faz, e aí na hora que você precisar, você vai saber que você precisa aprender isso, tá? Bom, estou vendo aqui no celular, às vezes eu olho aqui para baixo, porque eu estou com o celular aqui na mesa, acompanhando, para ver quantas pessoas tem online, né, acompanhar os comentários. Então, estou vendo que tem 14 pessoas, gente, me mandem as dúvidas aí, caso vocês tenham, tá bom? Aqui na exibição, né, a gente consegue fazer algumas configurações para poder pedir para que ele mostre algumas coisas para a gente. Por exemplo, o perfil de coluna. Ele vai mostrar aqui para a gente, ó, se a coluna tem erro, tá vendo? Zero erros, zero vazios. Aí, como eu comentei, né? Se você imagina que você está com uma planilha que tem 1 milhão de linhas, ou muito mais de 1 milhão, sei lá, milhões de linhas, né? É muito importante isso aqui para você saber se tem alguma linha com erro, alguma linha vazia. Tá vendo? Valores distintos, valores exclusivos, a contagem. Então, aqui você consegue saber se nessa coluna aqui, né, que está selecionada, se tem linhas repetidas, se não tem, né? Uma vez que aqui ó, a contagem está igual aos distintos, quer dizer que não tem valor repetido, entendeu? São valores, todos os 7 valores são distintos, né? Então, a gente consegue saber isso também. Em alguns casos, isso é muito importante, gente. Você imagina assim, você tem uma planilha, hoje mesmo estava dando uma aula a gente usou muito essa questão de linhas repetidas. Então, você imagina assim, você tem uma planilha lá com 1 milhão de linhas. Nessa 1 milhão de linhas, não pode ter valor repetido, você não tem que ter valores exclusivos somente, né? Então, você saber que o que está repetido é muito importante, né? Para você poder excluir aquilo da análise ou tratar aquele dado de alguma forma, né? Bom, aqui você também consegue saber ó, a distribuição das colunas, ó, ele traz aqui em cima, qualidade da coluna, tá vendo? Válidos, erros, vazios. Você consegue configurar o espaçamento uniforme, enfim. Aqui, ó, ir para a coluna, que é para encontrar uma determinada coluna. Editor avançado, ele abre uma lista de código também. Aqui a gente tem outras ferramentas, ó, de diagnóstico da sua base de dados. Então, quando você tem uma base de dados muito grande, isso é muito útil. Aqui também tem uma ajuda, guia, documentação, vídeo de treinamento. Para quem comentou aí no início, né, de treinamento, ó, nada melhor, né, do que um treinamento na prática, né? Então, aqui vídeo de treinamento, suporte, tá vendo? Blog. Isso tudo aqui é muito útil, tá, gente? No dia a dia, quando a gente tem muitas dúvidas, né? Tem coisas que não tem vídeo na internet, tem coisas que o curso não ensina, né? A gente tem que aprender isso no dia a dia. Power BI para desenvolvedores, né? Enfim. Bom, vou fechar agora o Power Query, tá? E vou
abrir o Power BI de novo, tá bom? Bom, gente, tem 14 pessoas aí. Comentem aí o que vocês estão achando da aula, se vocês estão gostando, se eu estou passando muito rápido. Comentem aí para poder saber, tá bom? Eu estou tentando passar de uma forma tranquila, tá? Eu sei que já deu 8 horas, mas a gente pode seguir adiante aqui, tá bom? A gente vai fazer mais de 1 hora se for necessário, tá bom? Bom, o que eu queria mostrar aqui para vocês agora, dentro do Power BI, aqui, eu vou dar uma navegada aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, a gente tem a gente tem esses 3 botões aqui do lado. Eu quero ver se vai mudar a tela na hora que eu apertar aqui. Que não estava mudando. Vamos ver. Ah, tá mudando. Então, a gente tem aqui, ó, 3 abas, ó. A gente tem aqui o exibição de relatório, exibição de dados, exibição de modelo, né? Aqui dentro do Power BI, né, a gente tem essas 3 abas aqui. Nessa primeira aqui, exibição de relatório, é onde a gente constrói os gráficos, né? Então, esses gráficos aqui que eu construí aqui, ó, foram todos nesse relatório aqui, ó, exibição de relatório. Exibição de dados. Aqui a gente consegue ver os dados, como se fosse uma planilha. Imagina que aqui é a planilha do Power BI, tá? Aqui é uma planilha gigante do Power BI, lá com milhares, milhões de linhas, tá? Aqui do lado a gente consegue navegar nos relatórios. Cada um desses daqui é uma base, é um relatório, tá vendo? Que tem um BD, eu coloquei o BD aqui, BD é banco de dados. Então aqui cada um desses aqui é um relatório, tá? Vou tentar dar um zoom aqui. Dar um zoom só no meio aqui. Aqui a gente tem exibição do modelo. Isso daqui que é o que eu queria explicar para vocês hoje, tá? Para amanhã a gente já ficar mais preparado para poder fazer os indicadores, tá? Então, a gente tem, dentro do Power BI, né, depois que a gente trouxe os dados lá no Power Query, a gente trouxe para o Power BI, a gente vai fazer aqui o que a gente chama de modelagem de dados, né? Na modelagem de dados, a gente tem a modelagem, né, Star Schema, né, e Snowflake, né? Enfim, são esses nomes, né, que o pessoal chama, né? Mas nada mais é do que a gente tem as tabelas fato e as tabelas dimensões, né? O que são as tabelas fatos? As tabelas fatos, eu vou voltar lá no slide, eu acho que vai ficar melhor para explicar. Aí depois eu venho para o Power BI, tá bom, gente? Bom, o que é a... O que é... O que é a modelagem de dados, né? Que eu comentei lá. Então, aqui, ó, tem esse desenho aqui, ó, de uma tabela aqui de venda, uma de produto, uma de vendedor, uma de equipe, né? A gente tem aqui, isso é chamado de modelagem de dados, e aí tem o tipo de modelagem Snowflake e Star Schema, né? Não se apegue a esses nomes, porque eles são nomes mais conceituais e são muito utilizados, né? E o que acontece na modelagem de dados? A gente tem aqui a tabela fato, que é onde aconteceu a venda, e a gente tem as tabelas de dimensões, que é a tabela do produto e a tabela do vendedor, e essa da equipe. Então, essa é a fato e essas são as dimensões. Isso que eu queria explicar para vocês hoje. Tá? Então, o que é uma fato? A fato, por exemplo, é uma tabela da nota fiscal, onde aconteceu a venda. No caso da compra, também poderia ser, tá bom, gente? O que é a dimensão? Código do fornecedor, código do cliente, código do vendedor, código do comprador. Isso são as dimensões, né? Então, você imagina que a gente sempre vai ter um fato que a gente quer analisar e a gente vai ter as dimensões daquele fato. Então, você imagina assim, eu quero analisar a compra do mês, Antônio. Qual que é o fato? É a compra do mês. O que é a dimensão? Qual fornecedor que foi, qual comprador que foi, qual região que aconteceu aquela compra, enfim, essas são as dimensões. Então, na análise de dados, quando a gente fala de uma análise de dados estruturadas, né, a gente tem a tabela fato e a tabela de dimensão. E aí, existem outros tipos de análise, que são análises não estruturadas ou semi-estruturadas, né? Mas isso é para um outro bate-papo, tá? Aqui a gente está falando de análise de dados, né, Power BI, que é uma análise de dados estruturada, tá? Então, a gente tem esse contexto, né? Sempre a gente vai ter um fato e sempre a gente vai ter uma dimensão. Então, você imagina assim, isso tudo que eu estou falando, gente, vai ser muito útil para na hora que a gente for colocar dentro do indicador, tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Agora eu vou compartilhar o Power BI lá de novo, tá bom? Parar a tela, compartilhar de novo. Power BI. Tá, então aqui, né, como eu queria explicar para vocês, né, dentro do Power BI aqui, a gente tem
esses botões aqui em cima, similar do Excel lá, né? Página inicial, inserir e tudo mais, né? No página inicial, a gente consegue aqui ver as opções de inserir dados, assim como a gente tem lá no Power Query, a gente tem aqui também. A gente consegue vir aqui nos mais usados, ó. Excel, Hub de dados aqui, SQL Server. A gente consegue inserir dados diretos, as fontes recentes. Ó. Aqui a gente vai lá para o Power Query. Aqui a gente atualiza a nossa base. Aqui a gente consegue inserir ó, a caixa de texto ó, dentro do Power BI. Ó. Tá, a gente consegue inserir outros aplicativos. A gente tem as medidas, tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho dessas medidas, o que são e como fazer. Eu vou dar 3 exemplos também de medidas, tá? Aqui no inserir, a gente tem aqui os visuais também, como eu comentei. A gente tem aqui também o P e o R. O P é Python e o R é outra linguagem, né? É a linguagem R. Aqui a gente consegue descobrir também os principais influenciadores numa análise de dados. Tem essa narrativa inteligente que a gente consegue configurar para o Power BI narrando um indicador, tá? É como se fosse um chatbot, talvez, né? Mas é tudo configurado, tá, gente? Relatório paginado, para fazer um relatório numa página só. Power Apps e Power Automate, são 2 ferramentas da Power Platform, né? São plugins, né? Você imagina que quando a gente clica aqui, ele está colocando um plugin dentro do Power BI. Aqui, caixa de texto, como eu comentei, a gente consegue inserir botão também, ó. Aqui, por exemplo, está com botão, ó. Quando a gente publica o Power BI, né? Esse daqui é o Power BI Desktop, né? Então, ele está dessa forma aqui. Quando a gente publica ele não fica dessa forma, você não precisa ficar... Não aparece, tá vendo? O quadradinho em volta ali do botão. Fica mais dinâmico. Aqui a gente consegue inserir imagens também, formas. O que é formas? Quadrado, tá vendo? Às vezes, quando a gente vai fazer um design aqui, alguma coisa, é muito útil isso, tá? Quadrados, retângulos, setas, tá vendo? Aí tem a imagem aqui, né? Como eu comentei. Tem aqui também, ó, modelagem, né? Na parte da modelagem aqui, a gente consegue inserir medidas, né? Como eu tinha comentado, coluna, tabela, isso tudo através de fórmulas, tá? Então, a gente consegue inserir medidas e colunas através de fórmulas, tá? Essa fórmula utilizada aqui é a fórmula DAX. Amanhã eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? A gente consegue aqui gerenciar funções, a gente consegue atribuir funções, por exemplo, eu quero que a pessoa que está acessando esse Power BI só veja determinada informação e não veja outra informação. Se você consegue segregar esse tipo de visualização também. Aqui, acho que eu já mostrei, configurações de P e R, né, que é Python e R. Exibição, aqui nada mais é do que configurar layout móvel para o celular, tá vendo? A exibição da página também, para você configurar o tamanho da página. Filtros, indicadores. Aqui é a seleção. Performance Analyze, para você analisar a performance do seu dashboard, né? E segmentações de dados. E aqui, para otimizar também, você consegue fazer também essas análises aqui, identificar se o seu Power BI está com uma boa performance ou não, tá? Então, o que é uma boa performance? Você imagina que você tem uma base de dados com 1 milhão de linhas lá e essas, de repente, tem algum erro nessa 1 milhão de linhas lá. Bom, aqui na ajuda, né, para você checar o guia, né, do Power BI aqui, né, você também conseguir entrar na comunidade, caso você tenha as dúvidas, né, então, como eu comentei, isso daqui é muito útil para quando você está aprendendo, tá bom, gente?